Bom, então, pessoal da sala, boa noite a todos aqui. Pessoal de casa, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite. Como já ajustamos, nós vamos avançar um pouco com a matéria, porque nós temos que estudar, nós temos que avançar com a matéria. Então, nós vamos até a hora do recreio, avançando com a matéria, e depois eu passar o link para vocês. Semana que vem, vocês têm uma semana acadêmica pela frente, e eu quero dar 2 avisos. Primeiro, muito embora vocês estejam lá na semana acadêmica, nos respectivos dias de aula, eu sempre vou deixar um vídeo sobre a matéria, para depois vocês assistirem. Então, segunda-feira, eu tenho uma aula de crimes em espécie, então vou deixar um pequeno vídeo sobre crimes em espécie. Na terça, teoria jurídica do direito penal, vou deixar um vídeo. Na quarta, psicologia aplicada, vou deixar um vídeo. Na quinta, fundamentos históricos do direito, um pequeno vídeo. E sexta, direitos humanos, também farei um vídeo. Então, semana que vem, ainda que nós não... Nossa, a rede aqui... Bom, então, conforme eu estava dizendo, ainda que nós não nos encontremos semana que vem, para cada dia haverá um pequeno vídeo pertinente à matéria. Não vamos perder o embalo, ok? Necessário estudar sempre, nunca parar. Hoje nós vamos prosseguir alinhando a nossa reflexão com aquilo que nós estávamos discutindo na aula passada. Na aula passada, nós fizemos uma reflexão acerca do texto de Pico della Mirandola, um texto muito importante sobre a dignidade do homem. E encontramos lá dentro desse texto uma releitura do sagrado, no sentido mesmo de que a dignidade está ligada a uma concepção do sagrado, o homem como um ser sagrado. E vimos que isso depende, portanto, de um discurso teofilosófico, que vem da teologia e da filosofia. Estão lembrados? Sim, professor. Hoje nós vamos partir para uma reflexão tentando alinhar esse pensamento com um discurso que parece lá do outro lado, com um discurso que parece que é o oposto desta sacralidade do homem. E aí nós vamos ver se esse discurso é a verdadeira sacralidade ou se a sacralidade ela é única, ela é una e tem dimensões. E dentro dessa dimensão única a gente tira dali um conceito de dignidade humana. Hoje nós vamos falar sobre os cães da filosofia.
filósofos que viviam como cães na rua, entregues por opção à pobreza. Ou seja, antes dos hippies, antes dos punks, antes dos metaleiros, já haviam os cínicos. Então, os cínicos significa como cães, é do grego kynikos, pessoas que viviam como cães, por opção. E como eles viviam em total situação de pobreza, como cães, dormindo na rua, fazendo sexo na rua, masturbando na rua, defecando na rua, tudo na rua, comendo na rua, enfim, se entregando à sua total forma de vida natural, sem desprendimento. As pessoas começaram a chamá-los de cães, pessoas que viviam como cães, e eles adotaram esse apelido, acabaram gostando dele. Mesmo porque, segundo eles mesmos, os cães também mordem. E, na realidade, eles queriam morder aquele estilo de vida hipócrita, mentiroso da sociedade ateniense. Ok? Talvez hoje, meus caros, ao abordar o pensamento dos cínicos, eu acho que nós vamos poder entender, talvez começar a entender o que Cristo quis dizer com dar a outra face. Dar a outra face. Se essa frase tem uma herança da filosofia cínica. Uma frase tem filosofia cínica, no sentido de que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Há algo de filosofia cínica nisso. Então, isso que nós vamos discutir hoje. A base cínica da filosofia, e nós vamos tentar entender, meus caros, se é possível conciliar a filosofia cínica com o princípio da dignidade humana. É uma reflexão muito importante. É possível conciliar a filosofia cínica aos direitos humanos? Muito bem. Talvez o principal nome da filosofia cínica seja uma pessoa chamada Diógenes. Diógenes de Sinope, Diógenes. E que ele era o cão. De todos os cães, de todos os cínicos, ele era o cínico. Então ele era chamado de o cão, Diógenes. Ele que realmente colocou em prática a filosofia cínica. E quem começa com esse pensamento é Sócrates, de que as pessoas têm que levar uma vida modesta. Mas Sócrates tinha casa, tinha esposa, filho. E um dos discípulos de Sócrates era Antístenes, o qual muitos dizem que foi o verdadeiro herdeiro de Sócrates.
e não Platão. E não Platão. Os cínicos, e principalmente Diógenes, pegavam no pé de Platão, pegavam no pé dele. Eles achavam que ele era um playboyzinho, muito arrumadinho, muito engomadinho, e que ele não servia para ser um discípulo de Sócrates, e que o verdadeiro discípulo de Sócrates seria Antítenes. Mas, enfim, verdade é que quando Diógenes tinha 14 anos, Sócrates foi executado. Ele era menino ainda, viu Sócrates ser executado. Quando Diógenes tinha 66 anos, ele viu a morte de Platão. Então, eles eram praticamente contemporâneos. E Diógenes morreu com 90 anos. 90 anos. No ano de 323 antes de Cristo. Ok? Eu quero ressaltar que Diógenes, Maria Carolina, pois não? Pois não? Bom, enquanto a Maria Carolina... Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Então, quando a Maria Carolina resolver lá o problema de áudio dela... Então, meus caros, esse Diógenes, só para vocês se situarem, ele foi discípulo desse Antítenes, que havia sido discípulo de Sócrates. Então, essa ideia de discípulo é fundamentalmente uma ideia grega. Aí, um indivíduo chamado Zenão, que pegou as ideias da filosofia cínica e criou o estoicismo, os estoicos, os estoicismos, do qual foram adeptos Paulo e Sêneca, que trocaram cartas. Há algo de estoicismo no cristianismo, por causa de Paulo. E, consequentemente, há algo de filosofia cínica no estoicismo, só para vocês se situarem. Então, o estoicismo é proveniente das ideias da filosofia cínica, que é uma vida livre, desprendida. É claro que ela tem algumas diferenças, mas noutra hora a gente conversa sobre isso. Muito bem. Assim como Sócrates já havia ido ao oráculo em Delfos e teria escutado do oráculo a frase conhece-te a ti mesmo, ele escutou isso do oráculo, então ele deduzir que não sabia nada e que por isso ele era muito sábio, porque ele não sabia nada. Diógenes também foi ao oráculo e o oráculo falou para ele mudar o valor da moeda. Mudar o valor da moeda. E ele pensou, e ele entendeu que o valor da moeda era no sentido que era muito e o pouco. Então, o pouco
era muito. Ou seja, a verdadeira riqueza estava na pobreza. É na pobreza, é na vida desprendida, é que se encontra a riqueza da alma, a riqueza pura, a riqueza que não se mistura. E ele resolveu colocar isso em prática. Ele colocou isso em prática. E, colocando isso em prática, porque a vida dele foi uma vida de prática, ele não escreveu nada. Ele dizia que não tinha que escrever nada, ele não tinha que deixar nada teórico. A vida é uma prática. Então, ele copiou Sócrates. Sócrates também não deixou nada escrito. E aí a gente também leva uma reflexão para Cristo, que também não deixou nada escrito, que ele levava uma vida prática, que é um dos fundamentos da filosofia cínica. Ok? Então, ele resolveu acatar o oráculo e mudou o valor da moeda, no sentido de que a riqueza estava na pobreza e morava, eu mandei um texto para vocês, dentro de um barril. Dentro de um barril. Dormia ali dentro, dormia. Ele tinha um bastão, uma manta e uma lanterna. Famosa lanterna, que de vez em quando ele saía com ela, as pessoas perguntando o que é aquilo, e ele estava procurando um homem honesto. Um homem honesto, porque a verdadeira honestidade para ele estava na prática, diante daquela sociedade corrupta ateniense, segundo ele. Ok? Então, para ele, a moralidade vem da simplicidade. A honestidade, a verdadeira honestidade com a alma, a honestidade com a alma é ser puro nas suas práticas. É uma pobreza. Bom, verdade é que os cínicos não tinham menor vergonha de fazer as suas necessidades na rua, nada. Conforme eu disse, até se masturbarem, eles faziam na rua, sem o menor problema. Todas as necessidades, inclusive sexuais. Porque para eles essa era a verdadeira honestidade. E como eles eram contemporâneos de Platão, talvez Platão tenha sido um dos filósofos que mais tenham sofrido com os cínicos. Porque, repito, os cínicos achavam que Platão era um playboyzinho, cheiroso, cabelo cheiroso, tudo arrumado, como de fato ele era de uma família rica na época. E os cínicos todos sujos, fedorentos, unha suja, e eles diziam: quem não tem unha suja, nem cabelo sujo, não pode ser considerado um filósofo. Vocês devem ter conhecimento de que uma vez Platão estava lá com os discípulos dele e ele dizia que o homem é um animal, é um bípede implúbio, um bípede sem penas. Um bípede sem penas. É claro que Diógenes não perdeu a oportunidade, depenou uma galinha, foi atrás de Platão e, quando ele estava falando no meio da multidão, jogou lá uma galinha. Falou: aqui está o homem de Platão.
Era uma figura muito interessante. Perguntavam para ele o que ele queria que fizesse quando ele morresse. Ele disse: eu quero que joguem meu corpo bem distante, bem próximo da mata, para que os animais pudessem comer o meu corpo. Todo mundo ficava assustado. Como assim? Mas é seu corpo. Aí ele dizia o seguinte: tá bom, então deixem comigo um bastão. Deixem comigo um bastão. Aí os outros falavam: mas você vai estar morto. Aí ele falava: então não me aborrece. Então não me aborrece. Entende? Então o estilo dele era esse. Também ficou famoso o momento em que Alexandre o Grande estava em Atenas, quando ele controlava, Alexandre da Macedônia controlava a Grécia. E quem era o mestre de Alexandre era o Aristóteles. Mas Alexandre quis conhecer o tão falado Diógenes. Foi atrás dele, encontrou ele lá no barril dele. E Alexandre desce do cavalo com aquela pompa, se aproxima dele. Eu já vi falar muito bem de você. E quero te presentear com algo. Tantas pessoas falam bem, eu quero te presentear com algo. Há algo que eu poderia te dar. E Diógenes disse: por favor, sim, saia da frente do sol, o senhor está fazendo sombra no sol. Então foi isso que ele pediu. Eu gostaria que o senhor saísse da frente do sol que está chegando até mim. Ora, era praticamente uma ofensa falar para alguém da filosofia cínica, para um cínico, oferecer um presente para um cínico. A única coisa que ele pediu: por favor, saia da frente do meu sol. Isso também ficou assim, gravado e representado por muitos que estavam ali, o estilo do cão. E outra coisa importante, meus caros, isso tem que ficar registrado. Muito embora falassem que Diógenes era louco, era o único, inclusive superando Sócrates, superando Platão, Aristóteles, era o único absolutamente contrário à escravidão. Então já começamos a vislumbrar aí um ponto de interseção entre cinismo e a escravidão. Lá no âmago do cinismo, nenhum homem tem que servir ao outro. Isso é importante, guardem bem isso. Guardem bem isso. Ora, ocorreu uma coisa do destino. De tanto Diógenes falar desse desprendimento, vejam o que o destino construiu para ele. Ele foi capturado por piratas para ser vendido como em leilões de escravos. É claro, aquelas figuras jogadas na rua lá. Então, piratas capturaram Diógenes e o colocaram num navio para ser vendido em leilão. No navio, aquelas pessoas que estavam ali para ser vendidas passavam fome. E Diógenes procurou o comandante do navio e disse a ele:
Quando vocês vendem porcos, quando vocês vendem cavalos, galinhas, vocês têm que alimentar bem esses animais. Vocês têm que alimentar bem esses animais. Como vocês querem vender bem escravos, seres humanos, se não vão alimentá-los bem? Como terão lucro na venda se não alimentarem os escravos bem? Pois bem, eis que a partir dali os escravos não mais foram destratados na comida, passaram a comer bem. Aliás, abro um parêntese e lembro aqui o grande advogado Sobral Pinto. Vamos dedicar a ele a aula de hoje. Dr. Sobral Pinto, que aliás é meu conterrâneo. Então, o Dr. Sobral Pinto, advogando em favor dos direitos humanos na ditadura, ao interceder por um preso, arguiu em favor dele a lei de proteção aos animais. A lei de proteção aos animais era mais favorável àquele preso do que a própria legislação da ditadura da época. Então, ele invocou a lei de proteção aos animais naquela época. E foi um momento assim marcante da ditadura. Então, vamos dedicar essa aula ao Dr. Sobral Pinto, que usou da filosofia cínica naquele momento. Posso prosseguir ou alguém quer falar alguma coisa? De certo modo, não é inteligente. Eu já conheci uma pessoa, não sei se ela estava dizendo a verdade. Ela era bancária em Santa Catarina. Era bancária lá e abandonou para viver na vida de rico. Isso. Tem algumas pessoas... A pessoa tinha, de certo modo, né? Inteligência, né? Isso. A verdade é que nos tempos atuais isso aí demanda um certo risco, né? O mundo hoje ele está numa dimensão de perversidade bem maior. Uns 20 anos atrás, Muito bem. Então, eu estou vendo a mão de Maria Carolina levantada, ela quer falar, resolveu o problema do áudio. Carolina. Se alguém quiser perguntar por ela, fique à vontade, ok? Bom, meus caros, estão me ouvindo? Sim. Não se esqueçam da questão da escravidão que eu falei. Bom, quando Diógenes foi colocado em praça pública para ser vendido como escravo, no leilão... Calixto. Pois não. O senhor me ouve agora? Sim, perfeitamente, pode falar. Estava com um probleminha no áudio que eu queria pedir ao senhor para repetir a idade que Diógenes faleceu e quando ele foi contemporâneo de Platão e ele viu a morte dele. Repito. Ele morreu, Diógenes morreu em 323 antes de Cristo. Antes de Cristo. Ok? Ele morreu aos 90 anos. Aos 90 anos. Quando Diógenes... 323. Então, ele morreu com 90 anos. Quando Diógenes tinha 66 anos, 66, Platão morreu. Platão morreu. Quando Diógenes tinha 66. Então, eram praticamente contemporâneos. E quando, voltando mais ainda, quando Diógenes tinha 14 anos,
14, ele viu Sócrates ser executado. Foi condenado a beber cicuta. Então, Diógenes, aos 14 anos, viu Platão, viu Sócrates ser executado. Quando ele tinha 66 anos, ele viu Platão morrer. Platão era um pouco mais velho que ele, devia ser uns 20 anos, no máximo, mais velho que ele. Então, ele viu Platão morrer. E ele mesmo, Diógenes, morreu aos 90 anos. Ok? Ok, Calixto, obrigada. E só um comentário sobre o Diógenes, na questão que ele fala, tanto como ele era contra a escravidão, e tanto quando ele pede os alimentos para os escravos do navio, acho que há um ponto muito claro da dignidade nesse conceito, sabe? O que eu peço a atenção de vocês. Vamos pensando. Isso pode ser importante para nós. Até que ponto esse tal desprendimento cínico é um falso desprendimento? A filosofia cínica, ela apresenta um falso desprendimento das coisas, mas é aí por isso que Diógenes entendeu o oráculo, muda o valor da moeda. Então, ele entendeu que a riqueza está na pobreza e que o comprometimento está em se despojar das coisas. Ellen, pois não. Professor Calixto, boa noite para todo mundo. Eu queria aguardar o senhor avançar um pouco mais, porque semana passada eu fiz uma reflexão e fiquei assim, nossa, quando o senhor fez uma fala referente a Jesus Cristo, no final da aula. E hoje vamos ver para onde que vai avançando, porque em aulas anteriores, né, o senhor já nos disse que, o céu, vamos pensar no humano, uma vida em abundância para o humano. Então, sim, aqui na Terra, a gente tem que passar por reveses, ter uma vida miserável, porque lá nós vamos ter a salvação e lá nós vamos ter uma vida boa. Né? E aí eu acho que o senhor falou alguma coisa quando Jesus Cristo, não vou lembrar bem da aula passada, quando ele morreu na cruz, para poder deixar esse simbolismo. Né? E eu acho, né, vamos ver como que o senhor vai direcionar a aula, nesse desprendimento também, para a gente ficar resignado, nós temos que ser resignados de não termos uma vida boa, né? Porque ser rico não é uma coisa boa, não é uma coisa de Deus, né? Ser rico quer dizer assim, você ter condições de ter uma vida boa para si e para os seus. Né? Vamos ver como é que o senhor vai direcionar a aula, e pode ser que eu esteja equivocada. Né? Tá bom. Ok. Então, vai formando uma reflexão aí, ok? Porque a palavra miséria, ela não aparece em nenhum momento no discurso da filosofia cínica. Não vamos confundir a miséria, que é um ataque à condição humana, é um ataque, com a opção por pobreza. A opção por pobreza é uma coisa. A degradação do ser humano pela miséria, que ninguém escolhe a miséria. A miséria é uma imposição, é um golpe bem no meio do coração das pessoas. Misericórdia é pegar a pessoa bem no coração e afetá-la fatalmente, num estado mínimo possível. Então, não existe essa palavra dentro da filosofia cínica. Existe opção por pobreza. E invertendo a moeda, é pela pobreza que eu enxergo a grande riqueza das coisas. Como a natureza está aí para nós, oferecendo a riqueza. Ok? E então, continuando, quando Diógenes foi
ser vendido como escravo, vejam vocês, o que é a pobreza. Perguntaram para ele, lá, antes dele ser vendido, o que você sabe fazer? Sabe lavar? Você sabe fazer comida? Ele falou, qual que é a sua especialidade? Ele falou, governar homens. Aí todo mundo morreu de rir, debochou, todo mundo rindo. E aí ele viu um cara que ficou olhando para ele, sem rir, sem nada, esqueci o nome. O cara ficou olhando para ele, pensativo. Aí ele falou assim, pode me vender para esse sujeito, eu acho que ele está precisando de um mestre. E não é que o cara comprou ele? O sujeito comprou ele, levou para casa, e com pouco tempo ele colocou Diógenes para administrar a casa dele. E ainda, pasmem vocês, eu esqueci o nome desse sujeito, depois eu lembro. E ainda entregou a educação dos filhos dele para Diógenes. Vejam vocês como as coisas vão assim naturalmente. Então a fama dele foi só crescendo, crescendo, dentro da pobreza, e ele se enriquecendo como pobre. E aí é que a gente caminha então para Cristo, e na deturpação que ele sofreu depois. Aí então há que se pressupor e entender que se alguém te der um tapa, você dar a outra face, não é necessariamente numa questão física. Significa que se alguém te tocar na pobreza, ofereça mais pobreza. Porque quanto mais pobre de espírito, mais rico você vai se tornando. Mais rico você vai se fortalecendo. E daí bem-aventurados os pobres nesse sentido. Então a bem-aventurança dos pobres é seguramente uma herança cínica. E que ela se reproduz no estoicismo, que é a base filosófica de Paulo, que é a base filosófica que ele usou no cristianismo, e que é a base filosófica que ele conversou com Sêneca, que também era estoico. Então, dentro dessa riqueza na pobreza, dentro da filosofia cínica, se a gente fizer uma leitura do Cristo, nós vamos entender assim muitas coisas. Muitas coisas. E aí, nesse sentido, tanto mais, é a própria questão do nada escrever e tudo praticar. Sempre praticar, sempre falando, sempre dando exemplo. É importante entender isso. Então vejo que eu vou construindo elementos para associar as bases de uma teoria, de uma filosofia cínica, à sacralidade da pessoa humana, tanto mais pobre, tanto mais sagrada, porque a riqueza está lá em cima, não está aqui embaixo. Pois não? Isso também pode vir não só por opção, ter uma vida de uma prática, pode talvez não ser uma questão de opção, mas às vezes por aceitação. Exemplificando o que eu estou falando, várias vezes a gente passa ali na praça do santuário, existem pessoas que estão na condição de miséria, e essas pessoas elas são muito felizes, elas assim, interagem muito com a gente. E, claro, as dificuldades que elas passam, né? A gente sabe de tudo que elas passam, mas a gente imagina, né? No caso. Porém, elas sempre estão alegres. Das vezes que tiveram interações comigo, as pessoas conversaram comigo, nunca teve interesse financeiro, de me dar isso aqui depois, sempre foi tipo, genuíno, sabe? E aquilo, claro que não foi por opção, mas talvez exista uma aceitação da condição que elas colocam essas causas de si mesmo, talvez. Não, o colega levanta uma questão aqui muito interessante sobre alguns níveis sociais envolvendo algumas pessoas, e tenho certeza que também vocês já
devem ter sentido e testemunhado que há uma determinada situação de pobreza em que a gente pode frequentar, mas estranhamente há ali dentro uma estranha sensação de felicidade. Como as pessoas se divertem tanto com tão pouco. Tudo é motivo de riso, tudo é motivo de alegria. É algo assim para refletir a partir da tua fala. Não é? A gente pode observar no povo africano, né, professor? Por exemplo, você vive numa miséria e sempre que você olha para eles em questão de documentário, televisão, é um pessoal que sempre está sorrindo. Então, acho que faz jus a essa frase. A grande questão é desdobrar a filosofia e adaptá-la a conceitos, a situações, a contextos, né? Aquele que, ainda que pareça ter muito, ele é sempre pobre, ele está sempre disposto a ajudar, e outros que se dizem pobres estão sempre ganhando dinheiro dos outros. Aí. A se montar um contexto, a filosofia cínica, pela simplicidade dela, talvez seja mais difícil. Talvez seja a mais difícil de todas, a filosofia cínica. Porque é uma questão de ser honesto consigo mesmo. Essa é a questão de ser honesto consigo mesmo. E é difícil, né? Porque a gente carrega um estranho para lá e para cá, para lá e para cá. Enfim, Maria Carolina quer falar, e depois Douglas. Maria Carolina, pode falar. Calixto, eu estou com duas indagações assim que eu fiquei um pouco intrigada. A filosofia cínica, qual que seria o sentido de um falso desprendimento das coisas? Na relação do Diógenes falar que ele era contra a escravidão, o que seria esse falso desprendimento dele querer viver aquela vida ali simples? Minha cara, essa tua fala está ligada a um fenômeno que se consolidou no século II depois de Cristo. E eu explico. No século II depois de Cristo, formou-se um tipo de discurso em que muitos falavam uma coisa e praticavam outra. Eles falavam uma coisa e praticavam outra completamente diferente. Foi a partir desta época que a palavra cinismo foi adulterada. Foi a partir desta época, de tal sorte que hoje persiste esse entendimento. Cínico, hoje, é sinônimo de hipócrita, de mentiroso. São pessoas que falam de uma maneira e agem de outra. Isso é um duro golpe para a filosofia cínica. Um duro golpe, na medida em que ela perdeu o termo. É por isso que ela deve ser estudada na sua essência. Chamar uma pessoa de cínica hoje, naquilo que a filosofia cínica ensina, é uma ofensa à própria teoria cínica, porque é sinônimo de hipocrisia, entendeu? Douglas. Calixto, na verdade era só um comentário a respeito da fala do nosso colega aí na sala, com relação ao que a gente está discutindo na aula hoje, sobre a simplicidade da vida, né? A gente pode trazer para a nossa realidade atual,
né? E a gente vê, não só na África, né, mas aqui no Brasil mesmo, a gente vê que quanto mais simples as pessoas são, de certa forma, elas são mais felizes com o que têm, né? A gente pode perceber, por exemplo, aquelas pessoas que moram na zona rural, pessoas que moram na roça, que comem aquilo que plantam, né? Que elas vivem a própria vida, elas têm relativamente uma vida muito satisfatória, muito feliz no ponto de vista delas. Enquanto nós que moramos em cidades, né? De pedras, né? Vamos dizer assim, em construção de pedras, onde a gente vive uma cultura que a gente tem que se superar, que a gente tem que ser melhor que o outro, que a gente tem que enriquecer, que a gente tem que fazer acaba nos envenenando da nossa origem, da Sim. nossa simplicidade, e a gente acaba se tornando pessoas amargas, pessoas estressadas, pessoas de mal com a vida, pessoas gananciosas, né? Então, assim, é bem interessante quando a gente faz esse paralelo, né? Quando a gente olha para nossos avós, né? Enfim, para um parente nosso que mora numa região rural, você chega na casa deles, é aquela fartura de comida simples, é aquela felicidade, aquele sorriso no rosto, a pele queimada do sol, né? Que mostra as marcas de uma vida que foi uma vida que não foi fácil, foi uma vida, né? De sacrifício, mas uma vida que faz sentido, né? Uma vida que dá prazer, né? Enquanto a nossa, a gente tem uma certa comodidade, tecnologia, etc e tal, mas a gente vê que nós vivemos hoje no século da depressão, né? No século onde a gente está doente, a gente está angustiado, né? E com isso a gente começa a fazer esse tipo de paralelo. Sim. Tua fala é importante na medida em que, e aí eu tenho que pegar uma expressão marxista, quando a gente fala do fetichismo e da mercadoria. A época atual dá entendimento que quando você consome as coisas, você é feliz. Então as pessoas são levadas a consumir e a comprar, ao fetichismo da mercadoria. Ela dialoga com você, ela te chama. Ela te chama, você adquire. Aí você é tomado tal qual uma droga, você sente aquele prazer, naquele momento. É isso que eu ia comentar, né, Calixto? Parece que a gente tem uma falsa sensação de felicidade, né? Porque ela é momentânea. A gente consome, né? Tem aqueles 5 minutos de felicidade, de satisfação, né? Orgástica. Depois a gente volta ao nosso mundo de depressão, né? De insatisfação. E aí somos levados a querer comprar outro, o mais moderno, o mais novo. Ou seja, nós entendemos que até entendemos que quando compramos alguma coisa, nós aquele apego àquela coisa vai nos prender mais ao mundo terreno, de tal sorte que Thanatos, de alguma forma, vai ter mais dificuldade em nos levar. Então, vou me apegando a coisas do mundo, dando a entender para o meu espírito que tanto mais eu tenho, mais preso a esse mundo eu fico, e tanto mais o Deus da morte terá dificuldade em me levar. Até nisso se pensa. Pois não? A gente pode pegar o que seria o maior santo grau para qualquer brasileiro que as pessoas falam, é o quê? Pô, vou ganhar na Mega da Virada. Mas o que está implícito nisso? Não é o que a alegria que eu traz, não é ganhar aquela quantia específica. Porque aquela quantia recebida por uma pessoa que já é rica, ela não vai ter 50% do impacto que teria numa pessoa que não tem. Então, a essência da felicidade gerada por aquela ação é essencialmente a virada, entendeu? E ela vai consumindo isso, como se fosse uma droga que ela vai consumindo aos poucos, a partir do momento que ela percebe que de um dia para o outro ela tem um dinheiro, o que é a felicidade dela? A análise, a simples análise, não o fato de comprar, mas a análise que ela vai ter com ela mesma, de ok, isso aqui eu posso comprar ontem no outro dia. E é isso especificamente que vai gerar essa sensação de felicidade dela. E não, porque engraçado que elas não vão, a maioria não vai comprar tudo que ela pensa. Ela não vai chegar a comprar.
Mas o simples fato dela fazer essa análise de ontem eu não podia, agora eu posso, vai gerar essa sensação de conforto. Faz com que isso se desenvolva. Se compre cada vez mais. Ela vai alimentando aquilo, é uma coisa completamente subjetiva. Não é uma coisa infernal? Sensação de poder. Meus caros, vejam vocês. Outra coisa. Lá estava Diógenes em Atenas, num lugar próximo ao cemitério, com ossos, olhando. E lá foi Alexandre o Grande. Viu ele lá, mandou parar, desceu. Lá foi Alexandre e foi chegando. E, engraçado que todo mundo reverenciava o grande Alexandre, né? E Diógenes estava lá olhando. Aí Alexandre perguntou: o que você está olhando aí? Curioso, né? Porque Alexandre queria se inteirar da cultura ateniense. Visitou o oráculo. Não era a época do oráculo, porque tem que esperar a época dos gases subirem, né? Para as ninfas poderem falar. Então ele quase praticou uma violência sexual contra uma das moças lá. Mas, enfim, ele chegou perto de Diógenes. O que você está olhando? Eu estou olhando os ossos e estou vendo se consigo diferenciar os ossos dos escravos e dos ossos do seu pai, por exemplo. E Alexandre também ficou olhando os ossos, ficou pensando. E acho que Alexandre também, para tentar experimentar uma dose de cinismo, falou: se eu não fosse Alexandre, talvez eu gostaria de ser Diógenes. Aí Diógenes falou assim: se eu não fosse Diógenes, eu queria ser Diógenes. Mas era uma figura. Então, a questão, meus caros, da filosofia cínica é praticar. É por isso que Diógenes não deixou nada escrito, nada. O negócio dele era na prática, era o fazer, certo? E essa é a grande estrutura do cinismo, que depois ele foi sobreposto pelo estoicismo, que acrescentou algo, não deu tanta dimensão a essa pobreza, mas o que, ao final, o estoicismo busca é uma certa segurança. Estoicismo não, o cinismo. O que o cinismo busca é uma segurança do indivíduo nele mesmo. Que o indivíduo, que o ser humano tenha segurança nele, que ele tenha um fortalecimento dentro dele, que ele dependa dele, que tudo está com ele. E quando ele começa a sentir isso, ele sente uma alma forte. É uma alma que não se deixa levar por grupos, por discursos fáceis. Então ele se faz na fortaleza porque ele busca a sua honestidade consigo mesmo. Talvez essa grande estrutura do cinismo seja essa. Maria Carolina, quer falar alguma coisa?
A gente não está te ouvindo, Maria Carolina. Bom, enquanto ela arruma lá, deixe-me dividir com vocês aqui. Vou mostrar algumas gravuras aí. Pessoal, estão vendo aí na tela? Sim, Calixto. Sim, então essa é uma estátua de Diógenes. Vejam ele com um manto, que é o que ele tinha, a famosa lanterna, e um cão para simbolizar a filosofia cínica. Aí está Diógenes. Aqui ele novamente. Esse Diógenes aqui é um detalhe de uma obra de Rafael Sanzio, a Escola de Atenas, essa obra aqui. Ó. Então vejam Diógenes aqui, o único com o estilo mais desdeixado. Aqui está Diógenes, aqui está Hipásia, uma única mulher, tem uma história muito interessante. Os dois principais, aqui está Platão, apontando para cima, vejam, o mundo das ideias, apontando para cima. Do lado dele, Aristóteles, vejam, apontando para baixo. Mundo empírico, comprovar as ideias aqui embaixo. Os dois principais. Então, essa é a escola de Atenas. Lá no Crepúsculo eu fiz um vídeo explicando todo esse quadro. Falei de todos que estavam aqui, certo? Até do próprio Rafael Sanzio, que está aqui nesse cantinho. Ele está aqui, ó. Ele se colocou aqui dentro. Esse cara aqui é ele. Aqui está um quadro dele, Diógenes e Alexandre, perguntando para ele se ele queria algum presente. Ele falou: eu queria sair da minha frente, está atrapalhando o meu sol. Está ele. E aqui é um quadro que mostra ele numa concepção natural. Ele com a lanterna, num caos, e esse caos aqui era para se diferenciar aqui os vícios. Então, aqui estão misturados os vícios e as virtudes. Tudo misturado. Certo? Mas também é um outro quadro a ser estudado. Que uma alusão a Alexandre, enfim. Mas a segunda parte da nossa conversa... Calixto. Pois não, pode falar. Agora? Um pouco baixo, mas consigo ouvi-la. Aquela hora eu iria perguntar sobre o senhor, sobre a pobreza de espírito. No caso, as pessoas se sentiam naquela simplicidade de pobreza de espírito e se enriqueciam com isso, certo? Outro resquício que eu fiquei em dúvida, Calixto, que mesmo eles tendo a opção dessa pobreza, mas em alguma fala eles traziam o humano como sagrado, certo? De trazer essa honestidade, essa questão... E um pouco até no alimento, eu posso dizer assim, de novo, que seria um pouco de dignidade também, né? Só para me ver se eu entendi, compreendi a matéria. Na realidade, essa pobreza do espírito é no sentido de que o que determina o que é pobreza é o espírito, não é o corpo. O que determina o que é pobreza, o que é riqueza, é uma missão que fica a cargo do espírito. O corpo não se mete nessa determinação. É o espírito que está livre para determinar a pobreza e a riqueza. Então, dentro de uma concepção do espírito, que é uma dimensão inversa, a pobreza do espírito é a riqueza. Ok? É nessa concepção do espírito que determina, e não o corpo.
E uma das questões que eles mais brincavam com Platão era o corpo dele, que Platão era um cara vaidoso. Platão era lutador, pô. Um cara grande, forte. O perigo do Platão é por causa do omoplata. O omoplata dele era muito grande, ele era muito largo. Jovem, rico, cheiroso, roupas finas. Então o pessoal pegava no pé dele. Entendeu? É nesse sentido. O corpo não decide. Quem decide é o espírito. Entendeu, Maria Carolina? Sim, obrigada, Calixto. Tudo bem. Ô, Calixto. Pois não? Calixto, ao que eu entendi da nossa aula de hoje, é que eles tinham grandeza de espírito e que eles não ligavam para a pobreza do ser, do corpo, do que eles viviam fisicamente. Mas se o espírito era grande, eles estavam livres e felizes, correto? Sim, exatamente. Era a forma que eles entendiam de buscarem a sua própria honestidade. Entendeu? Perfeito, perfeito. Mas continuando, porque ainda tem que partir para uma conclusão. Não existe uma aula nossa que não nos leve a uma conclusão. Nós precisamos de uma conclusão. Aí a conclusão vai nos levar a esse cara aqui. Conhecem essa pessoa? Conhece? Esse é o Nietzsche. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Morreu em 1900. Morreu em 1900, num estágio de loucura sifilítica, aos 56 anos. E aqui está ele, Nietzsche. Nietzsche talvez tenha sido o filósofo que mais criticou Deus, que disse que Deus estava morto. Deus está morto, dizia Nietzsche. E que criou seu próprio profeta, Zaratustra. E escreveu um livro, Assim Falou Zaratustra, que é um clássico. É uma pequena Bíblia, né? Não tem um outro filósofo que tenha partido para cima de Deus em termos da moralidade cristã, que é uma moralidade de escravo, que o cristão, esse tipo de cristão, se faz passar por escravo, que lida com Deus como se fosse escravo, que o Deus é o Senhor dele e que coíbe essa pessoa. Então, não tem nenhum crítico de Deus na filosofia, talvez como Nietzsche. Tudo bem. E aí, meus caros, ele escreveu, vejam vocês, uma oração, pouco antes de morrer. Aí vocês vão falar, mas não é possível? Uma oração? Nietzsche escreveu uma oração? Sim. Por favor, digitem aí, no celular de vocês, e achem, oração ao Deus desconhecido. Achem, por favor. Oração ao Deus desconhecido. Achei, Calixto. Acharam? Todos acharam? Todo mundo? Sim. Carolina, Ellen achou? O pessoal da sala aqui achou? Achou, Gilson? Oração, vou esperar o colega achar aqui. Oração ao Deus desconhecido. Na realidade, eu tenho um pôster dessa oração, ok? Acharam? Acharam? Então vejam, Nietzsche escrevendo uma oração, não é possível. É o cara que mais criticou Deus. Vamos ver. E a oração, ela é o seguinte:
Fala assim: antes de prosseguir em meu caminho, e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, de quem eu fujo, a ti, das profundezas do meu coração. Tenho dedicado altares festivos para que, em cada momento, tua voz pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravados em fogo palavras ao Deus desconhecido. Teu sou eu, embora até o presente tenha me associado aos sacrilégios. Teu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu, que me penetras a alma e, qual turbilhão, invades minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante. Quero te conhecer, quero servir só a ti. Putz, mas Nietzsche fazendo uma oração. Aí vem a pergunta que eu quero fazer. Nietzsche estava exercendo o cinismo nesta oração? Pensem. Nietzsche estava sendo um prático da filosofia cínica nesta oração, porque, veja, oração ao Deus desconhecido. Não é qualquer Deus, oração a um Deus desconhecido. Quem conhece? Que Deus é esse? Eu quero te servir. Quem me fala? Nietzsche estava sendo um prático da filosofia cínica. Quem fala, por favor? Só um minuto. Pessoal da sala aqui, quem fala? Alguém quer falar? Gilson? Eu acredito que é um pouco de... Ele estava sendo profundo na alma ou estava sendo cínico? Eu acredito que estava sendo, ao meu ver, cínico. Ele é um Deus desconhecido, ele como que vai querer, no final da oração, que eu quero servir só a ti. Se é um Deus desconhecido, né? Ao meu ponto de vista, quem é eu como cínico. Sim. Agora deixa eu alternar. Alguém de casa, quem fala? Há uma prática cínica nesta oração? Cara, isso no meu ponto de vista, eu acredito que sim. Porque ele, ao mesmo tempo, ele criticava Deus, e no final da vida dele ele fala um Deus desconhecido que ele se remete, então eu acho que ele está utilizando, sim, do cinismo, por causa disso. Deixa eu revezar. Quer falar? O que você acha? Eu estou questionando se esse cinismo ele seria mais um significado atual que no sentido... Seria mais isso. Buscar o significado, né? O que ele quis dizer? Então, Ellen, quer falar? Olha, professor, eu não tenho uma opinião formada, visto que o senhor disse agora há pouco que o cinismo, o conceito de cinismo mudou, né? Na época que nós estamos conversando. Então, deixa eu... Estou me referindo ao cinismo original. Tá, do que o senhor estava tratando dos cínicos mesmo, né? Dos cães. O cinismo original, verdadeiro. Certo, No sentido de ele está sendo verdadeiro porque, de uma certa forma, Nietzsche, com esta oração, no exercício cínico, dependendo das nossas reflexões,
ele está chamando de falsos cínicos aqueles que constroem altares para deuses específicos, próximos, conhecidos, entendeu? Ali ele estava querendo, ele estava se reportando não ao mesmo Deus dos outros, né, professor? Você está querendo falar isso, né? Isso, mas está em aberto. Então, Sim. essa oração ela já foi objeto de congresso. Para um congresso para discutir o que Nietzsche quis dizer com isso. Pois não? Eu creio, pelo que eu estou entendendo, que esteja sendo mais profundo possível, assim, porque está genuinamente, olha, eu quero conhecer se é estudo, se é realmente isso, eu quero acreditar, sabe? É uma coisa que eu acho que, para mim, pensando dessa forma, é mais profundo que sim. Não é? Por trás desse desconhecimento aqui, vejam vocês, o cinismo, essa busca pela honestidade, ela nos leva a um nível de profundidade. Eu quero, mas não conheço. Eu estou aqui. Então vejam que não é tão simples quanto parece abordar essa fala de Nietzsche, que agora, já falo para vocês, Nietzsche sofreu influência da filosofia cínica. Talvez o filósofo moderno que mais tenha sofrido influência da filosofia cínica foi Nietzsche. Ok? Está em aberto ainda, quero ouvi-los. Professor. Deixa ele falar aqui, eu te dou a palavra. Fale. Quem está falando? Samuel. Fique à vontade. Eu fiz a reflexão sobre, talvez com essa fala, ele quis reforçar a própria filosofia dele, né? Essa crítica ao Deus instituído pelas religiões, pelo cristianismo, né? Então, de certa forma, ele poderia acreditar em um outro Deus que ele não chegou a conhecer, mas que ele não descartava. Não é profundo isso? Não é? Isso é assim, uma coisa assim, é algo que parece banal, que parece um texto simples, mas é algo assim que você fica pensando. Oração a um Deus desconhecido, ou seja, eu tenho uma fé à disposição. A minha fé está aqui, em busca do desconhecido. Vejam vocês, nada de intimidade, Deus falou comigo, que eu estou assim com Deus, Deus nos orienta, eu sou amigo de Deus, eu represento Deus, blá, 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 blá. Não. Sou um desconhecido, pois não? Eu estava pesquisando uma vez, tem um filósofo, eu não lembro o nome dele, eu vou tentar procurar direitinho para a próxima aula para você. Ok. Mas ele faz um discurso, um filósofo que ele é mais cristão. Eu não lembro exatamente qual, mas é bem antigo. E aí ele faz uma oração, faz uma reflexão e ele fala com a alma dele, falando como posso te chamar, como posso crer que sua imagem é isso ou aquilo, sendo que ninguém consegue ser digno da sua imagem. Como as pessoas me falam que você tem esse ou aquele nome, sendo que essas pessoas estão na mesma condição que eu. Então ele vai fazer uma reflexão sobre Deus, que é de tipo, como que as pessoas falam que você tem aquele nome, que você age dessa forma, sendo que todas elas estão na mesma condição que eu para falar de você. Isso. E ele vai criando um aspecto de Deus desconhecido também, quando ele vai fazendo essa reflexão. Eu vou trazer direitinho, porque é muito mais completo, robusto esse texto. E realmente você termina de... Joga no grupo, ou você me passa que eu vou jogar no grupo. Me remeteu bastante. Alguém mais aí quer falar? Quer fazer uma reflexão? Professor, só uma dúvida. No caso, quando o senhor se refere à questão do cínico, que ele era desprendido de riquezas e tudo mais, a questão religiosa, ele também tinha... Eles eram desprendidos ou eles seguiam alguma filosofia, acreditavam em alguma coisa? Nenhum. Eles, a honestidade estava dentro deles. A divindade para eles era a natureza.
Sim, então eu acho que nesse caso, então, no contexto, ao meu ponto de vista, acho então que o Nietzsche estava sendo meio que sarcástico em relação a essa questão da oração, já que ele estava sendo desprendido de tudo dessa questão por seguir o pensamento cínico, então automaticamente ele não acreditava em Deus, algo do tipo, então não teria como ele, sei lá, no final da vida tá recorrendo a Deus nesse momento. Não sei, posso estar enganada, mas o meu pensamento seria isso. Não tem nada de engano aqui, estamos pensando, estamos discutindo, não tem ninguém enganado, não tem ninguém certo, estamos conversando, ok? Professor, pois não? Fazendo um paralelo do que acontece na história do cristianismo até hoje, nas igrejas pentecostais, essa ideia do desprendimento das coisas, ela não serve também ideologicamente a um comodismo de classe? Isso aí é um tema, meu caro, que a gente pode até também discutir, mas não sei se aqui haveria tempo para debater isso, porque eu estou querendo alinhar aquele pensamento solene de Pico della Mirandola, a sacralidade solene, estética. Estou alinhando aquela dignidade solene e estética a uma dignidade, ou pelo menos tentando alinhar, a uma dignidade despojada de um ser humano sujo, fedorento e digno. Essa é a reflexão. Weberton. Professor, boa noite. Boa noite. A respeito da reflexão, eu vejo que essa oração ela vai muito além do que aquilo que se vê de início, né? Ela é de uma profundidade muito longa. E com base nas reflexões anteriores que nós tivemos, eu acredito que a grande maioria já é capaz de entender que a definição de um Deus, dentro do nosso contexto estudado, não é simplesmente uma imagem, são signos e símbolos que são defendidos por cada pessoa ou por cada grupo de sociedade. Então, não quer dizer que os cínicos não tinham para si um Deus, eles tinham símbolos que eram deles. E até mesmo acreditar que não haja um símbolo pode se tornar uma simbologia. E quando a gente vê nessa oração que ele se apresenta ou se dispõe a um Deus desconhecido, talvez dentro do seu próprio entendimento ele tenha visto que durante a sua vida simples, né, abandonado, por assim dizer, algum fator fez com que ele tivesse acesso a um ponto de reflexão diferenciado dos demais, e que aquilo tem um motivo de ser e teve em si alguma influência que por ele foi exteriorizada. Teve alguma influência além do convívio com as pessoas. E ele pode ter atribuído este conhecimento que chegou a ele a um símbolo este que ele não sabe identificar, portanto, para ele é desconhecido. Mas ele entende que aquele símbolo que fez com que ele tivesse uma profundidade de entendimento diferenciada, teve sobre ele uma influência forte, portanto, para aquele símbolo, sim, ele se considera, ele sucumbe a este símbolo que ele não conhece. Então, não é o Deus que ele apresenta nessa oração é diferente dos deuses dos gregos, de outros deuses que possuem uma imagem, que possuem uma estrutura. O Deus dele é um Deus que se apresentou a ele sem forma. Então, não quer dizer que ser cínico é atender a um cinismo, se apresentar como cinismo. Às vezes, o entendimento de cinismo é uma simbologia única que muitos não compreenderam. Ok. Uma fala importante do Weberton. E antes de eu passar a palavra para Maria Carolina, vejam bem,
eu acho que vocês, sugiro que muitos aí imprimam essa oração e preguem lá no guarda-roupa de vocês. Todo dia dá uma lida para entender. Porque vejam só o começo dela, vejam bem. Antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, de quem eu fujo. Ou seja, parece que a essência cínica desta oração está numa mistura entre a ignorância e sabedoria. Ok? Maria Carolina, pode falar. Carlos, o senhor me ouve? Perfeitamente. Eu só complementando a frase do colega sobre símbolo, é porque eu associei que na filosofia cínica, que depois veio-se o estoísmo, até o cristianismo, eles tinham aquele estilo de vida. Então, Nietzsche, eu acho que nessa oração, ele quis também criar um estilo de vida, igual o colega já tinha até comentado, e criar o próprio símbolo, né? No caso que ele criticou muito Deus. Então, ele foi muito, assim, ao mesmo tempo que ele aparecia no estilo de vida, de criar o seu símbolo, era muito oposto à questão do cínico, porque depois surgiu sua influência até mesmo no cristianismo, certo? Então, assim, do meu ponto de vista, acho que seria isso também a maior semelhança, igual o colega disse, do símbolo. Bem, então, temos aí uma canalização para o símbolo. Alguém mais quer falar? Bom, meus caros, então, participações importantes, valiosas, a reflexão está aberta. E Nietzsche, ao criticar esse Deus aí, Deus da moral do escravo, é porque o homem não pode ser escravo. O homem não é escravo. E vem de Nietzsche aquela ideia do Übermensch, que depois vamos ver, que é o super-homem de Nietzsche, que não tem que ser escravo, certo? Bom, acho que posso passar para vocês o link da nossa prova, podemos? O Eberton quer falar mais alguma coisa? Não, professor, tranquilo. Então, pessoal, vou passar o link e vamos comentar essa atividade. Vamos lá. Mandei para vocês aí, confiram, por favor. Vejam se chegou. Chegou? Chegou? Vamos conferir? Vamos abrir? Ver se está tudo certo? Vamos abrir aí. Quem lê as instruções, por favor? Posso ler, Carlos? Por favor. Direitos Humanos, primeiro oficial, 2021, segundo semestre 2021. Valor, 1.000 pontos. 3 questões, as quais deverão ser respondidas em 10 linhas cada uma, no mínimo. A entrega deverá ser às 8 horas do dia 3/10/2021. Então, conforme já fizemos em outras atividades, as regras são as mesmas. Peço 10 linhas. Eu quero ver como vocês escrevem. Professor, você só não mencionou aqui as aulas, né? Sim, porque nos outros só colocou. Mas não tem problema, não. As aulas estão nas questões. Ah, desculpe-me. Mas, então, quero que vocês respondam, quero que vocês pesquisem
e tenho como base as nossas aulas. Né? Ah, mas eu vou pesquisar numa filosofia. Pode pesquisar onde quiser, mas um pé dentro das nossas aulas. Não tire esse pé das nossas aulas. Bom, vamos a primeira. Vocês poderão me entregar dia 3. Então, hoje é dia 1º. Vocês têm amanhã, sábado, e domingo, 8 horas da manhã, me entreguem. Não se esqueçam. Certo? Entreguem. Façam com calma, com capricho, sempre refletindo. Primeira questão, eu vou pedir o Gilson para ler. Leia, Gilson. Considerando-se as aulas de 10/9, 17/9, para qual rumo caminham os direitos humanos? Para as margens, conforme o Ius Sancristi, ou para a robótica, conforme Isaac Asimov? Para onde caminha, em qual direção caminha os nossos direitos humanos? Para a direção das mágicas, estão lembrados dessa aula, né? Das mágicas, dos feiticeiros, aqueles que mexiam com os fetos, e ao analisar os fetos para falar as coisas, eles proferiam essa palavra, o Yu, que era uma palavra mágica que dava a eles a capacidade de interpretar as coisas a partir dos fetos. Por isso que eles eram os feiticeiros, que mexem com feto. E o Yu era a palavra mágica. E do Yu vem o Ius romano. Nós vimos essa aula. Eu quero que vocês me respondam. Se os direitos humanos caminham nessa direção das mágicas ou caminham na direção das máquinas. Mágicas e máquinas. A robótica. Alguma dúvida? Ô Calista, para falar atualmente, né? Para onde que caminha atualmente? Para falar dentro daquilo que a gente discutiu nas aulas. Sim. Entendeu? E se caminha, tem que ter sempre uma ideia de presente, não é mesmo? Ficou claro, Maria Carolina? Sim, ficou. Para onde caminha é exatamente uma ideia de presente. O verbo é no presente. Segunda questão, alguém aí de casa lê para a gente, por favor. Quem lê? Eu vou ler, Calista. Por favor. Conforme a aula de 24/9/2021, o discurso de Pico della Mirandola, o ser humano está faltante e em extinção? Faltam bases teofilosóficas para a sacralidade da dignidade humana ser reconhecida e admitida? Isso, exatamente. É só conferir aquela aula, né, que colocou a dignidade humana dentro de uma dimensão, da dimensão do sagrado. Fazer reflexões, 10 linhas, sem nenhum problema. E, finalmente, fechando, a partir do que nós conversamos hoje, pode ler, Ellen, pode ler a terceira também aí. Tá bem. 3. Qual a contribuição da filosofia cínica de Diógenes para os direitos humanos? O cinismo clássico é compatível com os princípios jurídicos? Isso. Foi a pergunta-problema que nós fizemos ao início da aula. A filosofia cínica é compatível com a dignidade humana? Ela é compatível com os princípios jurídicos que possam fundamentar essa dignidade humana? Então, são questões que eu quero ver vocês escreverem, quero ver vocês pensarem, tentem aprender um pouco. Pensa, não tem pegadinha, okay? Não tem pegadinha,
não tem armadilha, é ler, lembrar da aula, talvez conferir com mais alguma coisa que vocês acham interessante, escrever, entendeu? Alguma dúvida? Ô, Calixto, só mais uma confirmação aqui sobre os princípios jurídicos, seriam todos que envolvem só os direitos humanos, certo? Principalmente que a gente fala sobre a dignidade. Não, não, não. É aquilo que envolve a nossa matéria, direitos humanos, correto. Foi uma observação importante, ok? Ok. Mais alguém? Mais alguém? Não, professor. Pois não. Estou ouvindo. Eu disse que eu não tinha dúvidas. É que o senhor perguntou, aí eu respondi. Tá bom. Pessoal, quem não tem dúvida, desejo a todos excelente fim de semana. Leiam bastante para não ser escravos dos outros. E, ao retorno, ao término da semana acadêmica, nós voltamos a debater e refletir em sala, ok? Então, bom fim de semana, uma boa noite para todos, aqueles que não tiverem dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser permanecer em sala, vou ficar à disposição, tá bom? Ô, Calixto, os vídeos que o senhor vai disponibilizar semana que vem, o senhor vai mandar para a gente no grupo ou vai estar no Não, eu canal? vou direto para o canal. Então, segunda-feira, para a turma que eu dou aula segunda-feira, vou fazer um vídeo. Para a turma que eu dou aula terça, um vídeo. Ou seja, para cada dia de aula, um vídeo para a turma. Entendeu? Sim, Calixto. Sara, pode falar. Eu cheguei uns 3 minutos atrasados na aula e eu não entendi o que o senhor disse sobre semana que vem. Você vai gravar uma aula, tipo assim? Não, 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 não. O que eu disse é o seguinte, que semana que vem nós não vamos nos encontrar. Vocês estarão preocupados com a semana acadêmica. Então, o que eu vou fazer? Em cada dia de aula, eu vou fazer um pequeno vídeo, 10 minutos cada um, sobre temas das nossas matérias, entendeu? Então, vou colocar um vídeo de cada matéria em cada dia. Por exemplo, sexta-feira que vem, no horário de aula, eu vou colocar lá um vídeo sobre direitos humanos, entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Mais alguma dúvida? Alguém quer falar? Não? Então, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Depois